HealerCast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse episódio, compartilharem e não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming de áudio, no Instagram, no @healer.cast. E hoje o nosso episódio vai ser sobre medicina de emergência. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com dois excelentes convidados. Os caras já estão rindo aqui. Antes de começar, bora explicar aqui porque que a gente está rindo. Porque antes de começar esse episódio, a gente estava discutindo aqui se era medicina de emergência ou medicina de urgência. E aí você quer deixar os caras indignados, deixar os caras putos, chamar os caras de medicina de urgência. Mas eu tô aqui com dois excelentes convidados, o Luiz e o Miguel. Cara, eu pedi para o Luiz se apresentar, inicial. E tô também com o meu host aqui, o Bernardo, né? Meu Deus, do meu lado. Luiz, por favor, se apresente, meu amigo. Oi, gente, a gente queria primeiro agradecer o convite. Assim, pra gente falar de emergência é falar de uma coisa que a gente gosta, a gente é entusiasta. E é medicina de emergência, a gente não é medicina de urgência, não é urgência e emergência, é medicina de emergência, nós somos emergencistas. Não somos clínicos. Mas nós vamos falar disso tudo. Eu sou o Luiz Augusto, eu sou emergencista desde o ano passado, trabalho com emergência desde que me formei em Barbacena em 2016, então estou há pouco menos de 6 anos trabalhando com isso. Comecei outras residências, fiz residência de clínica, larguei, fiz residência de cirurgia geral, larguei. Quase fiz neurocirurgia, cheguei a passar na prova, mas não fui. E fiz residência de emergência aqui no HC, em Belo Horizonte. Trabalho com emergência desde que me formei. E conheci o Miguel foi meu R igual na residência aqui no HC. E ficamos amigos por causa da emergência, é uma coisa que a gente tem em comum também. Excelente, Luiz. Miguel, por favor, cara. Meu nome é José Miguel, os conhecidos me chamam de Miguel, né? Formei em 2017, lá em Montes Claros. E o que me fez levar a ir para a medicina de emergência, na verdade, foi no 6º período, cara. Porque no 6º período eu consegui um estágio de emergência na minha faculdade. E era um estágio que, tipo, eu entubei no meu 6º período. Então, foi um estágio muito bacana para mim, que mudou. Sabe quando você muda a chave? Uhum. Foi nesse estágio que eu me interessei demais para medicina de emergência. Não é para emergência, na época eu não sabia o que era medicina de emergência, né? Uhum. Achava que era medicina de urgência. Era, né? medicina de urgência. Achou que ia ser Eu ia urgencista. formar como sendo um urgencista. Então, foi nessa época. E eu tive certeza disso, que foi quando, no meu último estágio, eu fui fazer PSF, cara, que eu ia amarrado. Infelizmente, eu falava, não dá, não consigo disso aqui. E aí, em 2018, eu passei na prova, fiquei sabendo da residência, né? Passei em 2018 e entrei, e tô aí até hoje, trabalhando na emergência. Graças a Deus, tô muito feliz. Tá curtindo o negócio. Tô curtindo. E pra você, como é que surgiu, assim, Luiz, a medicina de Cara, emergência? aconteceu, Você na verdade. rodou ali em outras coisas, né? Eu entrei na faculdade querendo ser legista. E aí o IML em Barbacena era dentro da faculdade, então já no primeiro período eu comecei a acompanhar a necrópsia. Eu falei, isso não é pra mim, assim, não quero, não achei legal. E aí ao longo da faculdade eu fui gostando de várias áreas e formei tendo 100% de certeza que eu seria pediatra. Caraca, velho. Só que como todo recém-formado fui trabalhar e aí na época eu tive uma proposta no Hospital Regional de Barbacena, que é um hospital grande de emergência lá na região, é a referência da região. Porque minha irmã tinha trabalhado lá, ela também é médica, ela é pediatra. É pediatra. E aí eu tive essa proposta para trabalhar no pronto-socorro. E aí comecei a trabalhar na sala amarela lá, que é uma espécie de semi-intensiva dentro do pronto-socorro. E comecei a gostar. Eu comecei a ver que aquilo ali me fazia bem, que tinha desenvoltura para trabalhar naquele ambiente, que eu gostava. Aí, com uns 3, 4 meses que eu estava trabalhando nessa sala amarela, eu comecei a dar plantões na sala vermelha também. E lá é uma realidade diferente da nossa aqui. Sala vermelha ela é muito mais pesado até, porque a demanda é maior. E acho que a gota d'água foi quando eu comecei a trabalhar no SAMU. Que aí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu gosto realmente. Só que eu não sabia que existia a residência de emergência. Isso foi final de 2016. A especialidade foi reconhecida no final de 2015. Então, estava no primeiro ano de residência ainda. Então, não tinha formado ninguém, eu não sabia realmente que existia. E aí, eu comecei a residência de clínica. Entendi. Pensando em fazer terapia intensiva. Entendi. Na enfermaria de clínica, aquilo também não me brilhou os olhos. Eu falei, cara, enfermaria não é para mim, é muito maçante. Pensei, vou largar, eu vou fazer a outra área que era mais próxima da emergência, que era cirurgia geral, para fazer trauma. Então, comecei a residência de cirurgia geral aqui em BH, pensando em fazer cirurgia de trauma. Com 2 semanas, eu não queria ficar no bloco cirúrgico. Falei, bloco cirúrgico não é para mim. Eu brigava para estar no pronto-socorro e os outros residentes brigavam para sair do pronto-socorro e ficar no bloco. E aí eu falei, cara, não é para mim isso aqui também. Saí da residência com 28 dias,
A de clínica eu fiquei 7 meses, a de cirurgia eu fiquei 4 semanas. E aí decidi que eu não ia fazer residência. Falei, eu não vou fazer, nenhuma delas cabe o que eu quero para minha vida e vou estudar emergência por conta própria. E aí nessa época eu descobri que existia residência de emergência e consegui aproveitar a minha prova para entrar numa vaga que tinha ainda em aberto no HC, na mesma turma do Miguel. Na mesma que da cirurgia geral. Na mesma prova, não tá. precisei de fazer outra prova. Pô, que massa. É uma coisa até que pouca gente sabe. No final do primeiro mês, do mês de março, todas as pessoas que desistiram das vagas, as comissões pegam essas vagas e geralmente fazem uma reunião para ofertar essas vagas que estão em aberto, para que elas não fiquem em aberto. E aí tinha 2 vagas de emergência, entrou eu e mais um outro colega para emergência, aproveitando a nota. Então, sem ter que fazer outra prova. Foi o E Breno aí, que entrou com você, foi o né? Breno, foi o Isso é Breno. via PSU. Isso via PSU. Via PSU. Agora é via NARI, né? Agora não é mais agora PSU, mudou, mas né? na época era PSU. E aí eu entrei para residência e aí sim eu fui realmente feliz. Falei, cara, agora eu tô fazendo o que eu gosto. Agora eu tô na minha área. É isso aqui que é a minha casa. E aí de lá para cá não me arrependi hora Por que, nenhuma. assim, é a pergunta pros dois. Por que isso era a sua cara? Como que é a rotina na residência? A residência nossa, ela é meio Frankenstein, assim. A gente, Cara, a gente pisa em exatamente. todos os setores. É uma residência que... Se você for olhar o mascote da medicina de emergência, eu vejo algumas pessoas colocando é o camaleão, sabe? É o camaleão, né? Você tá em todos os lugares e você se adequa ao ambiente. Então, a gente tem estágio de clínica, de neurocirurgia, de trauma, de ortopedia, de cirurgia plástica, de queimados, GO, de neonatologia. obstetrícia, sala de parto, tanto para fazer o parto quanto para receber o neném, de emergência pediátrica, de CTI pediátrico, CTI adulto. Então, a gente roda praticamente em todas as cadeiras. Tem toxicologia, tem pré-hospitalar. Então, assim, cirurgia plástica. Mas faz muito sentido que vocês têm que ser muito bem preparados para tudo isso, porque tudo isso tem a emergência, né? Então, essa que é a questão, que entra na definição do que é o emergencista, que eu acho que é uma pergunta a que todo pergunta mundo que a vai gente querer quer saber. né? O que é o emergencista, Isso. né? Por que existe esse cara chamado emergencista? A gente é especialista em toda e qualquer doença aguda que aconteça com o nosso paciente. Então, o cardiologista ele vai acompanhar um paciente hipertenso, cardiopata, coronariopata ao longo do tempo. Se esse paciente tiver uma intercorrência aguda, nós somos os especialistas para isso. Então, se ele infartar, se ele dissecar a aorta, se ele tiver uma emergência hipertensiva, a gente é treinado para atender esse paciente. Isso para qualquer emergência. Por quê? Porque o paciente não lê o livro. Então, ele infarta e bate o carro. Ou ele cai da laje e fratura a pelve, quebra 6 costelas e faz um hemotórax e tem um hematoma extradural agudo com desvio de linha média. E junto com o filho dele do banco de trás, né? Criança de 6 anos. E aí chegam esse paciente acidentado, que infartou, bateu o carro, tem fratura de pelve, tem hemotórax e tem uma lesão intracraniana, junto com uma criança. Cada especialista vai sim ter um papel. A gente não está aqui para substituir. Eu não vou substituir o neurocirurgião que vai drenar o hematoma. Mas eu estou ali para poder, primeiro, reconhecer todas essas lesões dentro do mesmo paciente, para que se ganhe tempo, não se perca tempo chamando cada especialista para avaliar e passar para o outro. Então, eu consigo avaliar o doente de uma forma global e falar, tem indicação cirúrgica aqui, tem aqui, tem aqui. Programar qual vai ser a prioridade, então, quem está matando primeiro, quem tem que operar primeiro e estabilizar esse paciente. Então, o emergencista ele é um meio de campo. A gente é, talvez, o grande organizador do doente grave. Não só do doente grave, mas no Brasil, como tem tão poucos, a gente está ainda só com o doente grave. Mas o nosso papel é fazer isso com todos os pacientes. Então, se é uma grávida que tem infecção urinária, porque está com cálculo renal, o GO não vai ter a mesma expertise, porque ela tem um cálculo renal. Mas o urologista não vai ter a mesma expertise, porque ela está grávida. E aí a gente pisa nos dois lados. E a gente consegue entender, fala, olha aqui, ó, essa grávida, ela não pode usar esse remédio porque ela está grávida. Mas ela tem uma urgência cirúrgica e eu preciso de um urologista para avaliar se ele vai tirar esse cálculo, porque o cálculo é grande e não vai sair sozinho. Então, eu consigo conversar com os dois lados, sabendo as dificuldades de cada dois lados, para traçar um plano terapêutico. Então, o papel do emergencista é esse. É fazer o meio de campo, entender o que está acontecendo e traçar um plano. Se fosse perguntar o que a gente faz, a gente resolve o problema. É essa a nossa função, é tentar resolver o problema para o paciente ganhar tempo. Principalmente no doente grave. E facilitar, de fato, para quem vai resolver no final, né? Igual tantas vezes, né, Alan, que a gente precisa de você lá na sala de emergência, lá num paciente neurocirúrgico, mas o que eu tento te entregar é um paciente bem melhor para você ter
tá mais apto ali, um paciente melhor pra você operar o cara, né? E quando você chegar, você não vai ter que pedir a tomografia. Você não tá ali só pra solicitar interconsulta. Exato. Não, a Você gente tá não é ali o uau pra- que pois vai é, ficar o neurocirurgião. Pois é. Quando eu chamar o neurocirurgião, porque eu já vou realmente- chamar com o diagnóstico. Vou chamar e falar, Alan, aqui, ó, Que foi uma você queda acha? de grande altura, tem um hematoma extradural agudo com desvio de linha média de tanto, pra mim, indicação cirúrgica. O que você acha? Você vai chegar, olhar e falar, realmente é cirúrgico, eu vou levar pro bloco. E isso é legal, que é uma abordagem, assim, para quem teve a possibilidade de trabalhar, às vezes, com recém-formado que está na sala de emergência e um emergencista mesmo. Urgencista. Um emergencista de formação ali é totalmente diferente, né? Assim, você entende que, assim, a pessoa que ainda não está tão preparada, né, que é o recém-formado, quando te chama, ela te chama muito mais por medo, insegurança da situação, enquanto o preparado, né, que são vocês, quando chama, é porque realmente precisa, cara, que você, assim, é totalmente diferente, assim, pro Você até paciente é muito respeita mais melhor. o chamado. Com certeza, não que não cara. deve respeitar todos, Não, mas você tem que entende que se o respeitar, cara você tá entende que ele tá te chamando... chamando, não é... Exatamente. É porque Não é é por grave. insegurança. Você tá assim, nossa, eu vou ali só Dar vou uma resolver uma canetada. insegurança, não é do paciente. Eu não vou resolver o paciente, eu vou resolver a insegurança do médico, né? Por um lado é isso, a maior parte das vezes. Vai Por só outro lado é não. canetar Você pra tá falar que não realmente tem ali. nada. Então é uma abordagem totalmente, né, diferente e muito melhor. Você quer ver um negócio que é impressionante que o Miguel falou? Eu e o Miguel a gente dá plantão junto de 15 dias no A gente não sábado. fala onde a gente trabalha, né? É, Mas tranquilo. exatamente. E, cara, você quer ver que, além disso, é a segurança que dá pro especialista que não tá ali vendo o paciente que tá chegando. Porque, além de dar uma certa... um respeito maior, quando o Miguel fala, Alan, tem um paciente pra você dar uma olhada, eu sei que não é uma olhada qualquer, eu sei que é uma olhada neurocirúrgica, eu sei que é uma olhada que precisa realmente de uma intervenção. Mas, além disso, me dá segurança. Que eu fico lá sabendo que o paciente que está lá na sala de emergência, ele está sendo melhor assistido porque é um colega que tem uma visão mais global do negócio, que está acostumado com esse tipo de Entendi, paciente legal. e que muitas vezes não é só o recém-formado. Porque na sala de emergência é comum, às vezes, ter cardiologista, pessoas de outras áreas que são muito bons naquela área específica dele, mas que não consegue ter essa visão, como o Luiz falou, né? Exato. Uma coisa que eu às vezes, eu passo até a ser chato lá na nossa sala de emergência lá do nosso local que a gente trabalha. Pode falar aqui. Aqui tem meu, não. Lá do Odilon. É porque, às vezes, por exemplo, chega um TCE leve. O cara teve um trauma, chega um TCE leve, tá um Glasgow 14, 15. E aí já chega assim, o paciente acabou de chegar. Chama a neuro. Eu falei, não, calma aí. Né? Calma, Aqui. cara. Uhum. Examina, olha direito e vê o que você precisa de chamar um neurocirurgião pra avaliar esse cara. Você tá inseguro? Tudo bem, é igual você falou. Não sabe o Aí que tá você vai- fazendo. você não sabe, Chama tudo quem Você não sabe. sabe. Então. Agora, se você tá na sala de emergência de um hospital complexo, igual o de Lomberes, eu acho que você tem que ter gabarito pra você estar ali, né? Você tem que ter uma confiança, até um nivelamento de conhecimento. Você não pode chegar lá igual você fala, formei e vou dar plantão na sala de emergência do Odilon, referência em neurotrauma, neurologia em afins. Então, cara, tipo, isso uma vez me incomoda. Uhum. Ficar chamando, esse paciente aqui é um pacientezinho que sofreu uma queda da própria altura, tá com a cervicalgia nem em linha média, e aí chama a neuro pra olhar, fala, pô, cara, pra que você vai anerar o cara, vir cá, olhar um Glasgow 15, olhar um cara que você tem que ter obrigação de saber, você tem que ter indicação se esse cara pode sair da sala ou não, qual que é o tratamento. Isso Entendeu? entra até na outra função do emergencista, que não é tão comum em hospital grande. Então, o Odilon é um hospital que tem 2 neurocirurgiões de plantão, tem cirurgião geral, tem ortopedista, tem uma gama de outros especialistas muito grande. Eu trabalho na Unimed aqui em BH, que também tem isso. A gente tem sempre um neurocirurgião, um neurologista, 2 ortopedistas, 3 cirurgiões gerais, a gente tem uma equipe grande. Mas eu já trabalhei, por exemplo, em um hospital privado, que esses interconsultores não estão lá presencialmente. E é a realidade da maioria dos hospitais, tanto de BH... Sobreaviso, né? que é o subespecialista para casos pontuais no hospital particular, porque ele só vai ganhar produção, então ele não vai ficar lá. No SUS, nos grandes hospitais, não é tão comum. E aí é função do emergencista resolver a maioria dos casos. Então, por exemplo, eu não preciso de um neurocirurgião para definir um TCE leve, ou mesmo um TCE de tratamento conservador, que teve uma HSAT pequena, que eu sei que não é cirúrgico. Então, eu não vou ligar 3 horas da manhã e falar, Bernardo, tem uma HSAT aqui, vem aqui para você ver. Como emergencista, é da minha função reconhecer quando é cirúrgico ou não, e aí te acionar somente se eu achar que tem indicação cirúrgica. O paciente está aqui, Glasgow 3, está sonolento e confuso. Tem uma HSAT pequena, eu sei que ele não vai operar, eu solicito a interconsulta, te mando o WhatsApp, que aí na hora que você acordar, você vai ver, opa, eu tenho que olhar
aquele Esse paciente aqui na emergência, amanhã cedo eu vou lá, você já vai ter a TC, que eu vou ter te mandado no WhatsApp, você vai entender que não é cirúrgico. Se tiver uma intercorrência, eu sei reconhecer e falar, peraí, agora o doente está gravando, mudou, eu preciso chamar. Então, isso para o hospital um pouco menor, principalmente os hospitais privados, que não tem pronto-socorro tão grande, é custo efetivo. Demais. Porque com certeza. você chama muito menos. Você tem um médico que consegue resolver uma gama de problemas que, na maioria das vezes, o especialista não vai chegar lá só, igual você falou, para tratar a insegurança do colega. É o neuro que vai olhar o TCE leve, porque o cirurgião geral não tem tanta proficiência com o TCE e ficou inseguro de liberar o paciente, porque ele ficou ali uma hora confuso e, na verdade, era só uma concussão. Ele pode ir para casa sem o menor problema. Só fazer uma pergunta para vocês dois. Quantos TCEs que vocês já olharam no departamento de emergência que não precisava de vocês olhar? Na verdade, a maior parte. TCE, para quem né? não sabe o que é o traumatismo craniano, né? Assim, que tem gente que nem da área de saúde Acho que a maior parte, né? A maior parte dos traumatismos cranianos que a gente olha não precisaria do neurocirurgião chegar ali realmente e olhar, né? E um médico que saiba o que Precisa está de um fazendo, médico, né? Precisa de um médico, sabe o que tá nem toda fazendo. batida da cabeça o neurocirurgião tem que olhar. Claro que o neurocirurgião ele tá apto para olhar qualquer batida na cabeça. Certeza. Tem uma manga que cai na cabeça da paciente, né? É um TCE? Um TCE. Mas Chamaram é um assim, TCE? o que é? A criancinha de 4 anos tava lá, ótima, brincando, melhor do que eu. E aí, o que aconteceu? Não caiu uma manga na cabeça dela. Tá, mas e aí? Não, é só porque caiu a manga, então você tem que olhar. É essa a diferença, né? Assim, e igual você falou, é custo efetivo, né? Uma coisa é eu estar presencial, outra coisa é você deslocar uma pessoa que está em outro setor, que no Brasil inteiro aí tem várias pessoas que fazem um sobreaviso, às vezes, né, até uma distância, chama a pessoa. Tem uma série o meu de primeiro coisas, hospital, né? que era regional, era assim, o neurocirurgião era sobreaviso, e aí de mim se eu ligasse para perguntar o que tinha na TC. Ele ia me responder assim, você não fez faculdade? Você não sabe olhar uma tomografia? Porque é papel de um médico que está de plantão numa sala de emergência saber olhar uma tomografia e falar o que tem de alterado nela. Falar, olha, aqui tem um hematoma tal, independente de qual for, e as indicações cirúrgicas são essas, ou pelo menos eu acho que tem indicação cirúrgica, então eu preciso ligar para o Bernardo e passar para ele o que tem. Aí eu vou te ligar e falar assim, tem uma tomografia para você olhar. O que esse cara tá fazendo na sala de emergência se ele não sabe olhar uma tomografia? São os extremos. Lógico que nós não somos proficientes, né? Eu não vou operar, longe de mim querer substituir mas você falou, o outro você profissional. soluciona problemas, né? Então esse é um problema. Se você não sabe olhar, você sabe que você pode ir lá no radiologista. Então tem outras visões. Eu acho que assim, o mais legal disso tudo que eu tiro assim é que você, emergencista, você tem uma outra visão, né? Você tem uma faceta de visão a mais ali, né? Que o cirurgião não tem, que o cardiologista ou o pneumologista ou qualquer outro especialista que está ali no pronto-socorro não tem, que o neuro não tem, né? Que o pediatra às vezes não tem. Então... E só de você fazer aquilo todo dia é diferente, porque uma coisa que a gente vê enquanto emergencista e deixa a gente até bem magoado, mas isso com o tempo deve mudar, é que as pessoas trabalham na emergência por bico. As pessoas fazem bico lá até que o consultório deslanche ou até que acabe uma residência. E é muito diferente uma pessoa que trabalha todos os dias com a mesma coisa de uma pessoa que trabalha porque precisa do dinheiro. E se você pensar no paciente que chega na emergência, é o paciente mais grave que existe. Porque é o paciente grave que não tem diagnóstico. O do CTI também é grave, mas o do CTI ele já foi atendido por alguém. Ele já tem alguma propedêutica, ele já tem algum diagnóstico, ou pelo menos um plano para chegar no diagnóstico. Né? Ele tem mais alguma informações coisa já foi feita ele. por ele. O paciente da emergência e do pré-hospitalar é o paciente que ninguém sabe ainda o que aconteceu. E nas emergências a gente tem ou profissionais que trabalham lá como primeiro emprego, recém-formados, isso é mais comum nos pequenos hospitais, ou profissionais que estão ali fazendo um emprego enquanto não pinta uma coisa melhor. Não é culpa deles, não é arrogância achar que eu sou melhor do que eles. Não, eu não sou melhor do que eles. A diferença é que eu estou treinado para estar ali e ele não foi treinado. O seu foco é ali, né? O meu foco é esse. Então, assim, eu entendo que ele precisa trabalhar e tudo bem, eu acho digno. Nenhum trabalho não é digno. Agora, talvez esse médico fosse melhor ele estar, por exemplo, atendendo uma ficha verde. Porque você vai estar diante do paciente mais grave que existe, numa condição que ele ainda não tem nenhum atendimento com um profissional que não faz aquilo todo dia. Isso é muito triste de se pensar. Se fosse a minha família, eu não ia querer isso. Eu ia querer que fosse o cara que faz aquilo ali todo santo dia. Porque ele vai ser mais assertivo. Com certeza. E o tempo para esse paciente é crucial. Então, pra gente é um pouco até... A gente fica assim... Por isso que todo emergencista é entusiasta. Porque pra gente dói ver isso.
ver isso acontecer, de ter que esperar um neurocirurgião, às vezes, que está operando, esperar 4, 5, 6 horas o cara sair da cirurgia para poder vir um doente neurológico, vir ver o doente neurológico, porque o médico que está ali não tem um treinamento naquilo. Então, isso pra gente é muito... Assim, a gente quer que tenha emergencistas. Não que a gente não quer que tenha o clínico. Eu peço ajuda para clínico o tempo todo. Eu tenho vários amigos clínicos e eu quase fui clínico, né? E assim, a gente entende a nossa limitação. Chega um doente reumatológico para mim, é uma coisa... Vontade de rezar, difícil. né? Dá vontade de rezar, não dá? Chega um doente reumatológico, tudo que eu quero é um clínico do meu lado. Eu falo, cara, vem aqui, me ajuda. Eu não sei isso aqui. Mas eu sei pelo menos como conduzir. Eu sei como estabilizar, como tirar ele da emergência, como traçar um plano até que ele chegue sabe no como destino pedir final. ajuda, né? E sei traçar o plano. Então, traçar o plano, às vezes, é mais importante do que dar a última conduta. Mas traçar aquele caminho que o paciente precisa. Acho que a gente é treinado mais para tomar decisão, sabe? Tomada de decisão. Ou eu faço isso, ou eu não faço isso. Esse paciente pode ser liberado, esse paciente tem que ser internado ou é para CTI. Eu tenho que chamar a avaliação do neurocirurgião, do cirurgião geral, do ortopedista ou não. Então é mais ele precisa ser tomada de operado decisão. agora ou ele pode ser Ou avaliado pode daqui esperar. 2 horas porque ele tem uma outra coisa mais grave agora. Então, isso é muito... Tem que ser uma tomada de decisão rápida. E fazendo isso todo dia, se dedicando a isso todos os dias, você vai ficando com uma acurácia muito maior. E isso poupa recurso, poupa tempo e reduz mortalidade. Exatamente. Quando falou da custo-efetividade, né, da redução de custos, a gente não tinha tocado nesse ponto, né? Porque quando você consegue dar uma assistência melhor, automaticamente você reduz em cadeia uma sequência de eventos, de complicações que podem acontecer e, naturalmente, isso vai gerar um custo maior para o hospital, para o plano de saúde, enfim. Então, além disso tudo, tem essa questão também do médico emergencista, ele conseguir solucionar problemas e reduzir custos. Isso para o gestor, né? É um ponto excelente. E tem um outro detalhe. Na maioria das vezes, o pronto-socorro ele sempre foi a ovelha negra do hospital. Todo mundo olha o pronto-socorro pensando que o pronto-socorro dá prejuízo. Só que o pronto-socorro é a vitrine. A maioria das vezes, o paciente ele procura um hospital pelo pronto-socorro, porque ele teve alguma coisa e precisou ir lá. Eu senti isso na gestação da minha esposa, quando ela teve uma intercorrência, eu levei ela a um hospital que eu não conhecia, porque onde eu trabalho não tem obstetrícia. E eu não voltei mais nesse hospital, porque eu não fui bem atendido lá. Então, o pronto-socorro ele é uma vitrine. Muito embora financeiramente ele pareça não ser tão importante, ele é o primeiro contato. E, geralmente, as condutas tomadas no pronto-socorro, elas se perpetuam ao longo da internação. Então, se eu dou um diagnóstico de embolia pulmonar no pronto-socorro, esse diagnóstico fica na imensa maioria das vezes. Tem pesquisa falando até de 80% dos casos. Então, o antibiótico que eu prescrevo, ele fica durante a internação. A linha de cuidado que eu assumo, ela se perpetua. E se eu tenho um médico que erra mais no pronto-socorro, eu vou ter uma cadeia de erros maior na internação. Porque, na maioria das vezes, é essa conduta que vai continuar. E é uma coisa que, às vezes, o gestor não pensa nesse contínuo. Ele pensa só ali, o pronto-socorro me dá prejuízo. Mas espera aí, se o pronto-socorro acerta mais, ele gasta menos exame, o paciente fica internado muito menos tempo, ele complica menos no andar. Se eu mando um paciente para o andar que deveria ter ido para o CTI, ele vai complicar e vai ficar muito mais grave depois. E vai ficar, ao invés de 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, o pronto-socorro ele tem uma importância muito grande que, às vezes, é meio velada, que nem todo mundo enxerga, porque aos olhos de quem olha à primeira vista, é a ovelha negra que só dá prejuízo e dor de cabeça para o hospital. E não é. É o caos, né? É o caos do hospital, pronto-socorro, né? Mas é um ambiente hostil, né? Assim, não é. Assim, não deveria ser. Não deveria ser, mas na realidade ele é. Ele é. E muitos hospitais aqui, por exemplo, em BH que a gente trabalha, pode não ser o tempo todo hostil, mas boa parte ali é hostil. E como que vocês lidam com isso, assim? Ou para vocês já estão acostumados e vocês não consideram nada hostil? Entendeu a pergunta? Assim, porque entendi. Legal. É porque quem chega assusta. O que eu queria, assim... Porque no pronto-socorro, vocês lidam com vários profissionais. Vocês lidam com neurocirurgião, e nem todos os neurocirurgiões são educados. Vocês lidam com cirurgião geral, e nem todos são educados. Vocês lidam com outros emergencistas, que às vezes também não são educados. Vocês lidam com o enfermeiro ali na sala de emergência, o técnico de enfermagem, fisioterapia, né? A pessoa ali do SAMU, então, vocês lidam com uma gama enorme de profissionais em ambiente de plantão, muitas vezes virando plantão, ou seja, às vezes estão estressados pelo ambiente, pelo estilo de vida que eles estão vivendo. Com paciente grave. Com paciente grave. Vocês lidam com familiar. Que está com paciente grave, e isso é um desespero, um ambiente de desespero. Então, como manter a calma e a tranquilidade num ambiente que, assim,
Bernardo, eu acho que isso, cara, eu acho que é por isso de ter a residência. Porque você passa por um treinamento. A primeira vez que eu entrei dentro da sala de emergência, quando eu fiz o meu R1, que eu comecei a trabalhar, eu tava assustado, cara. Lá. Você assusta, não tem como você não assustar. Sim. Porque eu lembro que meu primeiro estágio foi no HC, no Hospital das Clínicas, e era paciente oncológico, hematológico, reumatológico. Só as raridades que tem, mais ou menos. Então, eu não tinha manejo nenhum de que hora que eu ia transfundir uma plaqueta, fazer um plasma, quanto de hemoglobina para esse paciente que eu tinha que dar. Paciente chegando em cuidado paliativo. O que eu soube de cuidado paliativo na minha faculdade, sabe? Então, assim, foi um baque para mim que eu comecei a ter que estudar, a ter que entender melhor eu primeiro, como é que eu ia abordar esse tipo de pacientes, como é que eu ia relacionar dentro do pronto-socorro. Porque hoje, eu posso falar, principalmente no Odilon, que a gente tem uma porta aberta que eu trabalho, é o SUS, né? Então, assim, eu tenho que conversar, eu tenho que iniciar o cuidado paliativo num doente, eu tenho que informar um óbito, eu tenho que falar que o paciente está morrendo. Então, igual você falou, chega policial perguntando para mim do cara que tomou um tiro, uma facada. E isso, com o passar do tempo, você começa a ter maleabilidade, começa a entender melhor, digamos que você começa a ter mais experiência, você fica macaco velho, sabe? Mas, cara... não é fácil. No início não é fácil. Hoje também ainda não é fácil. Tem hora que chega algumas coisas lá que eu travo, não sei o que eu faço, eu tenho que respirar, entender o que está acontecendo. Mas eu acho que é parte de um treinamento, sabe? É um treinamento que você vai vivendo todos os dias, você começa a ver que tem um padrão para todas as coisas. Então, um padrão, por exemplo, o policial que chega com um cara na faca, tá brigando, a gritaria, fala, peraí, isso aqui já aconteceu, sabe? Eu consigo entender isso, que né? isso aqui já aconteceu, eu sei mais ou menos para onde que eu vou aqui. É lógico que o pronto-socorro sempre é uma caixinha de surpresas. Sempre aparece coisas assim que você tem que se desdobrar para arrumar. Mas, cara, depois dos 3 anos de medicina de emergência, você começa a ter mais uma tranquilidade. São 3 anos. Eu acho que isso também é pra gente parar pra pensar o porquê que é hostil. Então, como são os pronto-socorros hoje? Geralmente, quem está lá é o profissional que não se dedica àquilo. Então, se chega, por exemplo, vamos pegar, eu sei falar da residência que eu comecei, né? Eu fiz 7 meses de clínica. Então, como que é a formação de um clínico? Ele vai ter 2 anos de residência, tem projeto de passar para 3, mas 2 anos de residência. Nesses 2 anos, o contato dele com emergência ou com CTI vai ser no máximo de 2 meses. Algumas residências de 3. E os residentes de clínica rodam com a gente. É normal eles falarem para a gente que em 2 anos de residência eles tiveram contato, eles mesmos fazendo uma intubação 10 vezes, se muito, 15 vezes. Isso um R1 de emergência faz no primeiro mês. E aí esse profissional ele vai para o pronto-socorro, dá um plantão e de repente chega um paciente para ele intubar. Por que ele se sente... Por que aquilo parece hostil? É um profissional, primeiro, que fez isso muito poucas vezes. Para você ter proficiência numa via aérea de emergência, você vai ter que ter feito dezenas de intubações. E ele muitas vezes fez isso no melhor paciente que tinha disponível no treinamento, o doente neurológico, que está tudo compensado, é só um rebaixamento sensório. Às vezes chega, por exemplo, uma hemorragia digestiva massiva para ele intubar, o doente está hipotenso e sanguinando pela via aérea. Então, é um paciente muito grave. Então, você tem um profissional, primeiro, que geralmente não está treinado para fazer aquilo, diante de um paciente que vai exigir um nível de treinamento muito acima do que o que ele tem. E isso já cria no próprio profissional um medo. Ele já fica ele mesmo se sentindo desconcertado, sem lugar. Eu sei disso porque eu fui para a emergência recém-formado. Eu entrei para uma sala de emergência com 5 meses de formado. Então, eu senti isso. E aí, se eu estou sentindo isso, a minha equipe sente isso. Porque a minha enfermeira está ali há 10 anos, 15 anos. Ela conhece todos os médicos que estão ali. E se o médico está ali fazendo bico 1 vez por semana e ela ainda sente insegurança nessa 1 vez por semana, ela também vai ficar insegura. E vai tender a ser muito mais hostil com esse médico. Eles não vão conseguir trabalhar junto de uma forma harmoniosa. E os técnicos a mesma coisa, porque eles estão ali todos os dias. A enfermagem, em geral, é muito dedicada à emergência. E se eu estou me sentindo inseguro, a minha equipe não está segura comigo, isso transparece. E aí o paciente sente a sua insegurança e a família sente a sua insegurança. Isso cria um ciclo de insegurança que acaba virando hostilidade. E a família com um familiar grave, no pior dia da vida dele, se sentindo insegura em relação à equipe, sentindo que a equipe não está tendo uma proficiência, ela fica mais hostil ainda. E essa hostilidade vai só aumentando. Vai virando uma bola de neve. Né, então, eu costumo brincar que a única pessoa que pode gritar na emergência é o paciente. E ele não pode gritar por mais que 5 minutos. Porque se ele gritou por mais que 5 minutos, eu estou fazendo alguma coisa errada. É porque ele está com dor e eu não reconheci essa dor,
Ou é porque ele está agitado, porque ele está em surto psicótico e eu não contive essa agitação? Ou é porque ele não foi bem atendido e está bravo e eu não consegui descalonar aquilo ali? Então, faz parte do emergencista ao longo do treinamento entender todas essas dificuldades e ir buscando caminhos. É o que o Miguel falou. Você vai aprendendo como lidar com aquilo. De tanto ver paciente agitado, você começa a saber descalonar esse surto, nem sempre com remédio, às vezes só de conversa. E quanto mais você trabalha na emergência, se eu estou ali dedicado, por exemplo, na Unimed eu estou praticamente todos os dias. Eu faço plantão de 6 horas praticamente todos os dias. Então eu trabalho com a mesma enfermeira quase todos os dias de manhã. Ela já não me chama de doutor Luiz Augusto. É Luiz. Os técnicos me chamam de Luizão, Guto, Lu. Então a gente já tem uma equipe bastante coesa. Gera uma intimidade boa. Já né? gera intimidade, diminui a hostilidade. Eu não preciso nem falar nada com a minha enfermeira, ela tem 20 anos de emergência. Quando eu estava com 10 anos de idade, ela já estava trabalhando na emergência. Então ela sabe tomografia melhor do que muito médico que eu conheço. Uhum. Então isso tudo vai criando um ambiente mais saudável. Mas por que que hoje eu tenho isso? Porque eu estou num serviço que a maioria da equipe é dedicada. Então isso é um processo de construção que à medida que a especialidade for crescendo, a gente vai começar a ter emergências menos hostis. Então a emergência hoje é hostil porque ela não está sendo tratada como ela deve ser. São pessoas que, em geral, não estão ali, não está dedicado, não faz aquilo o tempo todo. Porque quando você começa a fazer o tempo todo, o ambiente começa a melhorar. Os profissionais se conhecem. Eu estou de plantão, eu estou com o Alan todo dia. Uhum. Então ele me conhece. Por que a gente vai brigar se amanhã ele vai estar comigo de novo? Exato. Então você começa a ficar amigo e tudo isso passa mais segurança para a família. Isso dá uma tranquilidade, igual, por Muda exemplo... muda tudo. Você tá na sala de emergência, chega um doente rebaixado, é neurológico, você fala, pô, cara, o Alan que tá hoje, ô, graças a Deus, rapidinho. Então, por isso que pra gente não é hostil. Porque entendi. à medida que você tá há algum tempo no serviço, eu trabalhei 3 anos no Odilon, tô há 2 na Unimed. Essa hostilidade vai caindo. Você começa a quebrar essas barreiras de lidar com o colega já te conhece. Então eu vou chamar vocês já sabem quem sou eu. Sim. Já sabe por que eu tô te chamando, que não vai ser à toa. E ao mesmo tempo, quando você vem, eu confio. O neuro foi lá e falou, olha, eu acho que tem que fazer isso e isso. Se eu não conheço, eu vou sentar, pensar, cara, será que é isso mesmo? Agora, se eu já te conheço há 1 ano, 2 anos, 3 anos, trabalho com você, eu falo, cara, o Bernardo falou, a água parou. É isso aqui mesmo, eu confio no que ele está fazendo. E a família, quando eu for passar a notícia, não vai ficar assim, doutor, e aí, o que meu familiar tem? Tem que ver com o neuro. Tem que ver com o neuro, exato. Não vou ficar empurrando a bola, porque eu tô ali todo dia. Eu lido com esse tipo de problema todo dia. Então eu falo, olha, o seu familiar ele tem um déficit neurológico, que eu ainda não sei o que é, porque a tomografia dele veio normal, mas nós temos algumas possibilidades. Pode ser uma crise convulsiva que ele ainda não recuperou o sensório, pode ser um AVC que ainda não alterou a tomografia, ou pode ser uma causa metabólica. Estou discutindo com o neuro de hoje, que é o Bernardo, a gente já trabalha junto há um tempo, o caminho para a gente tratar essas possibilidades. Assim que a gente tiver mais notícia, a gente fala com a senhora. Para familiar, mudou tudo. Com certeza. Cara. Não é Com mais um certeza. médico que está passando para o outro. É um médico que sabe o que está fazendo, Isso gera confiança, que né? conhece aquilo ali Demais. e que está cuidando da familiar dela, Pô, que está no bacana. pior dia da vida. Então, o ambiente só é hostil se a gente permitir ser. Por isso que ainda é tanto, né? Bacana, Porque bacana. geralmente Você quem está na emergência não pensa nisso. Agora, Tá Bernardo, ali só para fazer um plantão e ir embora. Legal. você tava falando dos 3 anos, né? É. Dá pra deixar o pessoal entender um pouco mais sobre a residência, né? Eu falo muito, né? Não, mas é que eu... É o lugar, né? Eu sou da roça, quem é da roça conversa muito. É 3 anos a nossa residência, né? E a gente roda, como diria o Rosen, que é acho que foi um médico emergencista americano bastante famoso, Ele né? era cirurgião de trauma e criou um dos serviços, dos primeiros serviços de emergência, né? E ele falava que ele era emergencista. Que não era Isso, e cirurgião ele de trauma, falava... mas- É ele que falava, né? Dos 15 minutos mais interessantes eu não de lembro toda... se foi ele, mas É, algum agora eu- emergencista americano falou isso. Falava que a medicina de emergência era os 15 minutos mais interessantes de todas as especialidades. Então, por que eu tô querendo falar isso? Porque a gente roda praticamente numa gama absurda de especialidades, né? Tanto neonatologia, ginecologia, pediatria, cirurgia geral, neurocirurgia lá no João 23. Eu lembro de eu estar residente lá, você também tá lá como residente. Então, assim, a gente roda e a gente tem uma visão, como eu diria na minha faculdade, que gostava demais de falar essa palavra, uma visão holística, né, da coisa, né? Nossa, você foi muito médico da família agora. Eu evitei usar essa palavra. por conta disso. Holística, né? Mas essa palavra cai como uma luva, sabe? Mas é certeza. isso mesmo, é olhar para o paciente, não para interconsulta ou para cadeira. Exatamente. Isso te dá uma visão mais segura na sala de emergência. Igual, por exemplo, que chega um paciente que tem um trauma.
Aí eu rodei no trauma, eu rodei na cirurgia geral, eu falo, não, esse paciente aqui, dá pra gente olhar ele aqui com calma, às vezes você sai correndo atrás de especialista. Então isso te dá um gerenciamento da sala de emergência que você tem poucos leitos para a grande quantidade de paciente que chega, que tá lá, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tá um médico clínico, chega um trauma de baço. Aí foi avaliado, fez uma tomografia e viu que esse doente tinha uma lesão grau 3 no braço. O que o clínico vai fazer? O clínico, não é que o clínico é ruim, nada disso, não é isso. Ele não foi O clínico treinado não pra foi aquilo. treinado para isso, não é a vivência dele, que ele vai falar, não, espera a cirurgia geral. E aí tá lá ele ocupando um leito de sala de emergência. O que o cirurgião geral tá fazendo? Tá atendendo, tá operando. Que horas que ele vai poder ir lá olhar o doente? Não sei, a hora que ele desocupar. Enquanto isso, esse paciente fica. Só aguardando o aguardando. especialista chegar. E gente entrando na sala de emergência. SUS, a vazão é baixa, entra muito. Se você não souber o que você está fazendo, fala, não, esse doente aqui tem indicação de ir para enfermaria. Esse doente é CT, gente, batendo martelo e dá vazão. Você tá ali para isso, você tá para absorver quem precisa e dar vazão rápido para quem não precisa ou precisa de subir, né, no atendimento. Então, eu acho que a nossa residência nos prepara muito bem para isso. Tanto do pré-hospitalar, quando... Cara, eu já vi isso demais na sala de emergência. Os meninos do pré-hospitalar chegam, às vezes é mal recebido. E eu já rodei lá, a gente roda lá. Então, você sabe quais que é as dificuldades que a pessoa chega. Chega um paciente no pré-hospitalar sem acesso, com choque hemorrágico, o povo fica... Às vezes já teve até briga. O pessoal briga com o pré-hospitalar. Fala, gente, vocês têm que entender que às vezes ele estava debaixo de um carro, né? Você não viu o que ele viu, né? Você não estava na cena. O sol estava quente, estava chovendo. Calma, vamos lá, vamos devagar. Então, a gente passa por isso também. A gente vê qual que é a dificuldade do outro lado. Então, para mim, é muito mais fácil. E quando abre a porta da sala de emergência, o médico do SAMU olha e fala, é você que está aqui hoje? Que bom, né? Quantas vezes você já escutou essa frase? Então, nossa, que bom que é você que tá hoje, deixa eu te passar. É diferente, sabe? Então, falando disso um pouco da nossa residência, a gente tem os nossos pontos positivos e negativos na residência. O nosso ponto positivo, que eu acho assim, a gente tem cada estágio que eu falo, cara, tem residência de medicina de emergência do Brasil inteiro brigando pelo estágio que eu tenho assim, ó. Aqui, em BH, toxicologia do João 23. A que é o tóxica que do a gente João, o roda. pessoal vem do país inteiro, tem que pedir pelo amor de Deus e custa encaixar e a gente tá lá uma vez por semana durante o R3 todo. E o pessoal da toxicologia com a gente, assim, eu só tenho que agradecer. O pessoal super solícito com a nossa residência, né, Luiz? Muito bom. Lá eu fiz um estágio lá, quando acadêmico. Realmente é excelente. E é uma coisa que as outras especialidades em geral não dominam, né? E que muda tudo. Por exemplo, tratar uma crise convulsiva de um doente intoxicado é uma coisa totalmente diferente que às vezes o neurologista não vai ter rodado, porque ele não atende o doente intoxicado. Outra coisa também que eu acho, assim, que pro médico emergencista, cara, e a nossa residência dá pra gente muito bem, o Luiz até que não, porque o Luiz já veio com essa experiência, né, Luiz? Mas é o pré-hospitalar, cara. Já vi. Eu brinco com os meninos lá, que agora a gente é preceptor, né? Eu sou preceptor, né? Dos meninos lá, da clínica médica, da medicina de emergência, os R1 que entraram agora do Odilon. Que eu brinco muito que você tem um médico T-Rex nos hospitais. O que é o médico T-Rex? É aquele médico que ele não consegue fazer absolutamente nada com as mãozinhas, sem um enfermeiro dele, sem um técnico de enfermagem. O tubo orotraqueal tá do lado dele. Ele tá com a mãozinha assim. Você pega o tubo pra mim, não sabe pegar um acesso periférico, não sabe fazer... preparar uma seringa com uma medicação. Então, isso na sala de emergência... Eu gostei do T-Rex. O T-Rex, ele é grande, mas o bracinho que é bom faz ele grita, né, cara? Você já viu como é que ele grita? Ele grita pra caramba. Então, o cara tá ali, cadê o tubo? Cadê o... Cara, tá do seu lado, estica sua mão e pega. E a nossa residência, não pegou cara, acesso, não pegou. Pega o gel que pega o acesso você. Você tem que saber fazer. Gostei de T-Rex. Cara. Então, tipo assim, tá sem cateter nasal, tá sem máscara de alto fluxo, tá sem cano de gueto, aí o cara pega lá, tá lá. Você sabe onde tá. Se você tá dentro da sala de emergência, se é o médico plantão, você tem que saber onde tá. Entendeu? Eu lembro muito da gente com os acadêmicos, às vezes chegava doutorado, falava assim, o que você quer fazer? O acadêmico falava, eletro, sabe fazer? Não. Então vai lá e pede o técnico de enfermagem para te ensinar a fazer o eletro. Como é que ele chama? Você não perguntou? Então vai lá, dá bom dia, se apresenta e pergunta o nome dele, a sua equipe. Relacionamento, né? Acho que é o Na básico emergência ali, não cabe não saber o nome da sua equipe, isso onde nessa estão os parte, materiais. cara, você tem que saber tudo. Nessa parte do pré-hospitalar, isso é primordial, cara. Porque, no pré-hospitalar é você, sua enfermeira e seu condutor socorrista. Então, se você não se virar ali, se você não souber onde tá as coisas, se você não dar seus pulos, quem que vai dar pra você? Às vezes tem 6 vítimas, 5 vítimas, você e o enfermeiro. Se você não souber pegar acesso, o enfermeiro tem que pegar 6 acessos. Então, os outros 5 pacientes vão ficar esperando enquanto ele tá agarrado em um.
Além Saber disso, fazer. igual outro estágio também que eu acho assim que também tem muita gente na nossa residência aqui em BH, né, no Hospital das Clínicas da FMG, que o pessoal briga muito também, que é muito famoso no trauma, né, Luiz? É o João 23, né, João. cara? Porque o João 23, apesar de a gente já ter rodado lá, é um local que você tem uma gama de trauma muito importante, tem suas limitações como qualquer outro serviço, mas assim, cara, é uma experiência única, né, Luiz? E o pessoal custa conseguir estágio lá, né? Faz Impossível prova e a gente roda lá praticamente, a gente roda 3 meses, né? 1 mês e meio no R2 e 1 mês e meio no R3 só na sala de trauma. Só na sala de Sem trauma. contar a Fora os outros ortopedia, setores, unidade né? de Fora os queimados, outros as setores. outras unidades que atendem trauma É também. muito amplo. Eu digo que a mesmo. nossa residência é do HC, mas na verdade mais de 60% dela é no João 23, né? No HC mesmo são 4 meses e meio dos 3 anos. O resto é Caraca, rodando, a vocês gente vão roda rodando. BH inteira. Até porque o HC, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele não tem sala de emergência. Ele né? tem um pronto-socorro, mas é um pronto-socorro que não é tão porta aberta, assim. Entendi. Ele é mais uma porta para o ambulatório do HC e para alguns casos do SAMU, mas não é uma porta tão ampla, não. Não é igual Isso. O Odilon que atende todo mundo que chega lá, não. E agora, meninos, sobre a nossa formação, que a gente tá falando agora, a gente só falei pontos positivos, né? Aham. Falando que Fala tem coisa estágio ruim agora, né? tem estágio não tem nada bom, ruim, Porque é legal, porque tem não sei o quê. acadêmico que tá Exato, escutando, tem toxicologia, médico que às vezes não sabe o trauma, que quer fazer. SAMU, tudo beleza. Brilha o olho, né? Você Só fala que, isso, o pessoal cara, fala, nossa, facada, Quando eu tiro entrei toda no meu hora. É muito legal. Foi 2018, a nossa residência foi reconhecida em 2015, né? 2015, A primeira turma 2016. entrou em 2016. A medicina de emergência no Brasil foi reconhecida como especialidade em 2016. Entendi. 2015, setembro de 2015, primeira residência, março de 2016. Isso. Assim, apesar de já tinha residências já, principalmente em Porto Alegre e em Fortaleza, que já formavam emergencistas, né? Mas, cara, uma coisa que eu fiquei assim, às vezes eu até parava e pensava se tava valendo a pena, é porque no início da minha residência eu sentia muita resistência das outras especialidades, sabe? Muita Quantas vezes mesmo. você ouviu a pergunta, por que você está fazendo essa residência? Vai dar Todo plantão o resto da recém-formado vida, pode né? dar plantão na porta. Você vai dar plantão o resto da sua dar vida. plantão Você é o o resto da quê? Você é vida. clínico? Você é cirurgião? O que que você é? Ah, sou emergência. Não, então isso é clínico, né? É. Quantas vezes você ouviu isso? Você Então, ouve ainda isso? Isso, cara. Ainda tem um preconceito. no sempre tem um negócio, Eu acho que é preconceito. desconhecimento, na verdade. E a ideia do podcast é exatamente quebrar, né? Isso. É mais desconhecimento. É engraçado, todo acadêmico que roda com a gente, sim, os acadêmicos da FMG rodam lá com a gente na Unimed. E as turmas são de 4 alunos. No fim do estágio, pelo menos um, às vezes 2 ou 3 falam assim: cara, rodei na emergência aqui com vocês, nunca imaginei que era assim. Achei que era totalmente diferente, muito mais tranquilo, tô até pensando em fazer. Isso assim, é quase todas as vezes a gente escuta isso. E quase todas as vezes a gente também escuta. Não, que eu tive um professor que falou comigo para não fazer, que era viver de plantão, que era muito ruim. E o ambiente aqui é tão legal, é um ambiente tão saudável, é por causa disso, que é diferente. Depois que você tem o Mas profissional realmente que é faz isso? aquilo... É viver de plantão? Sempre plantão? Ou tem, assim... Como que é a rotina? Isso é uma Porque, coisa que a gente tem igual você até falou assim, que... de 6 horas, às vezes o plantão é menor do que de 12 Isso. horas. Primeiro, então- a gente tem que perguntar assim, o que é viver de plantão? É. Porque quando a gente escuta essa frase, geralmente ela tá vindo de uma Pejorativo, assim, pessoa também. Até que a gente não mesmo tem fala essa isso, aí isso é uma pretensão. lição até pra mim e pro Alan também. Geralmente essa frase vem de quem não tem essa pretensão. Então é, por exemplo, o endocrinologista ou cardiologista que está dando plantão lá na porta até o consultório dele deslanchar. Então ele não quer estar ali. Uhum. Ele está ali porque ele precisa pagar conta. Isso é muito digno. A gente tem filho, tem esposa, tem pais. Então a gente precisa pagar conta. Todo mundo precisa. Mas esse profissional ele não sonhou em estar ali. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Geralmente essa frase vem dessas pessoas. Mas algumas coisas já mudaram depois que a emergência chegou. Eu comentei, eu trabalho em geral plantões de 6 horas. E geralmente eu tô todos os dias no hospital. Então, essa semana foi uma semana bem típica, assim. Eu trabalhei segunda de 7 às 13, terça de 13 às 19, quarta de 7 às 13, hoje quinta que a gente tá gravando de 7 às 13, amanhã eu tô de 7 às 13. Então eu trabalhei 5 dias na semana, 6 horas. Uai, mas isso é igual consultório. É muito próximo. Então, à medida que a especialidade começa a crescer e que você, se tornando emergencista, pode escolher serviços melhores, a gente começa a ter essas coisas. Então, a maioria dos grandes serviços de BH hoje já permite plantões de 6 horas. Então, você organiza sua agenda e começa a ter plantão todos os dias. Eu tenho hora para sair, eu tenho hora para chegar. Isso, para mim, é ótimo. Eu tenho agenda. Se eu quiser tirar férias, eu troco os meus plantões e tiro férias. E como o serviço que eu tô, a maioria dos colegas ou são meus R+, ou meus R-, a gente já tem uma camaradagem de troca. Então, semana que vem eu tô com a agenda um pouco mais pesada, porque tem 2 colegas de férias. Então, eu tô cobrindo para eles. Quando for minhas férias, eles cobrem para mim. Então, essa visão de você vai viver de plantão e será que você vai aguentar isso? Primeiro, a gente tem que pensar isso.
O que é viver de plantão? É fazer bico trabalhando 36 horas consecutivas para poder pagar o carro que eu troquei, num hospital mais ou menos, com uma estrutura ruim? Ou é trabalhar plantões de 6, no máximo 12 horas, num hospital que me dá o recurso para eu trabalhar, que me dá uma condição não de trabalho, mas de qualidade de vida boa? Então eu tenho estacionamento no hospital, eu tenho apoio da minha equipe, se eu precisar trocar um plantão, meu colega pega, são amigos que trabalham comigo. Aí muda de figura. E aí sim, é possível trabalhar só de plantão. Mas tem outras áreas. Emergencista, não, se quiser, pode fazer outras coisas. Então, assim, outros lados que são possíveis de atuar. Eu hoje sou instrutor da TLS e do curso de toxicologia da Logos. E estou caminhando bem para essa parte de docência, já que temos poucos emergencistas, então treinar colegas não emergencistas na nossa área. Fui professor de faculdade, mas o caminho desses cursos de extensão me atrai mais. Então, é uma opção. Existe uma outra figura no pronto-socorro que poucas pessoas conhecem, que é o horizontal. Então, Sim, igual tem o horizontal de CTI, tem o horizontal de pronto-socorro. Não o horizontal plantonista, igual a gente tem no Odilon, que dá plantão todo dia, mas um horizontal administrativo. Então, ele passa visita igual um horizontal de CTI, organizando, olha, gente, quais são as pendências, tem alguma coisa que está mais agarrada para eu resolver, tem alguma vaga que não está saindo, algum exame que está demorando mais que o habitual, passar para resolver. Tem algum caso mais grave que está com dificuldade. Então, essa é uma função importante do emergencista também. Passar todos os dias para lidar com as coisas mais complexas. E aí o colega menos treinado vai lidar com o resto. Então, você vai pegar só a nata, né, do que a gente gosta, das coisas graves. Então, essa é uma função que tem crescido. Tem possibilidade de entrar para gestão, coordenação, regulação de leitos, regulação de CTI, regulação de SAMU. Tem o pré-hospitalar, que é uma área interessante. Uma outra área interessante é transporte. Então, transporte aéreo é uma área que tem tudo a ver com emergência. Legal, transporte de transferência intermunicipal, interestadual, às vezes até internacional. Então, são áreas que vários emergencistas no país estão migrando também. E, por incrível que pareça, você pode até ter seu consultório. Então, em BH eu sou estranho, porque quando a gente tem uma coisa aguda aqui, se eu tiver uma amigdalite, eu vou na UPA. Ou se eu tiver convênio, eu vou no hospital. Mas eu vim do interior, no interior é muito comum você ir ao consultório. Sim. Você liga para o médico e fala, tem como você me encaixar? É aquele médico que ele atende de tudo. Então, quem melhor do que um emergencista para fazer massa, isso? Que massa. Então, por exemplo, genial, cara, genial. Você pode morar no interior. Em BH não tem tanta essa demanda, porque a pessoa vai no pronto-socorro atender ficha verde. Mas você pode, por exemplo, ter um consultório no interior e ser o médico de confiança da pessoa. Ela fala, olha, eu sei que ele tem uma noção de tudo, e meu pai é cardiopata, é renal crônico, ele está com falta de ar, mas eu não acho que é para o hospital. Ô Luiz, tem como você me atender? Tem como eu te atender. Posso fazer isso em casa. Cara, eu fico pensando que isso é até uma possibilidade, obviamente, que assim, não existe um número muito grande de emergencistas no Brasil. Muito poucos. Muito poucos, né? Mas eu fico pensando num contexto ideal, onde a gente tem uma quantidade razoável, o quanto que isso não desafogaria os hospitais, né? Você tem uma noção, a medicina de emergência... Alan, eu penso, gente, desculpa que eu tô sem dormir direito, porque eu tô com o neném de 23 dias em casa, então eu tô até trocando as palavras. O Alan, tem uma coisa interessante, a medicina de emergência nos Estados Unidos, ela deriva da medicina de família e comunidade. Todo mundo pensa que ela veio do hospital, e não, ela veio da medicina de família. Por quê? A gente tinha cidades muito pequenas que, às vezes, tinha um caso grave e um profissional que não sabia atender. Então, criou-se um profissional que tinha uma noção de tudo para poder resolver o problema daquela cidade. Então, a medicina de emergência, as primeiras residências, elas eram um programa dentro da residência de medicina de família. Era um R+, de medicina de família. Para o cara ter uma noção de doente grave e, quando ele fosse atender na cidade pequena, segurar a bucha, conseguir segurar a onda. Então, tem essa parte do mercado que ainda no Brasil não existe tanto porque a gente não tem o profissional. Mas quem vem de cidade pequena provavelmente já viveu isso. O meu médico foi o médico que fez o parto que eu nasci e foi meu médico até eu virar médico. Então, quando eu era criança e tinha otite, ele que me olhava. Quando eu era adolescente e tinha sinusite, pneumonia, era ele que me olhava. Quando eu quebrei o braço, eu fui no ortopedista, mas depois, quando eu tinha dor, ele que me olhava. Então, todas essas intercorrências, ao longo da minha vida, ele que me viu. É um generalista, mas se eu puder ter isso com emergencista, melhor ainda. E uma outra área que é interessante também, que tem crescido, é a área de consultoria. Então, você dar consultoria, por exemplo, para uma cidade que está reformando seu pronto-socorro, ou para um hospital que está reformando um pronto-socorro, para que eles façam isso de uma forma mais ordenada. O nosso coordenador de residência trabalha com isso até em hospitais grandes de São Paulo, hospitais privados. Ele, na época do começo da pandemia, ele viajou o país todo montando equipes de resposta rápida para o Covid. Pô, que legal, e existe uma outra consultoria interessante, que é a consultoria de família. Então,
Quantos de nós já, não sei se vocês têm familiares no interior, mas tiveram um familiar que teve uma coisa grave, que precisaram de alguém para ir lá entender o que está acontecendo e pensar, cara, que médico que vai lá? Aí você chama o colega e fala, oh, não é muito a minha área, mas eu acho que está bem conduzido. É uma área que você poderia atuar também. A pessoa te chama e fala, olha, eu estou precisando, meu pai, ele está aqui em casa, ele está acamado, eu preciso entender se ele tem que ir para o hospital ou não, ou então ele foi internado e eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo porque o neurocirurgião falou uma coisa, o intensivista falou outra. Vai lá para mim, a pessoa te paga uma consulta, você vai lá, avalia o paciente no hospital, conversa com a equipe sobre o plano e passa isso para a família. Então, tem algumas áreas ainda não exploradas, isso sem contar as subespecialidades. Então, lá fora a gente é sub da emergência medicina da dor, cuidado paliativo, são subespecialidades da medicina de emergência. E no Brasil ainda está caminhando, aqui a gente só tem medicina de emergência pediátrica. Por exemplo, ultrassom na emergência ali. Ultrassom na emergência. Então, tem várias coisas que é possível explorar, e aí vai depender de onde você está. Então, em Belo Horizonte, um consultório não funcionaria, porque aqui o paciente tem livre acesso ao convênio. Mas numa cidade, por exemplo, de 100 mil habitantes, funcionaria muito bem. As pessoas têm essa figura de eu não vou para o hospital, eu ligo para o meu médico, ele me encaixa, ele me vê. Eu pago a consulta particular para ele, resolve muito melhor o meu problema. Então, é possível encaixar outras coisas. Claro que para a imensa maioria de nós, por sermos tão poucos, vai ser plantão na sala de emergência. Mas se não quiser, tem uma R- nossa que está indo mais para a parte de gestão. Então, assim, tem outros caminhos. Claro que a gente gosta de plantão. É uma coisa que a gente gosta de doente grave, mas a gente não é treinado só para doente grave. A gente é treinado para doente não grave e para gestão também. Mas é legal que você trouxe aí algumas possibilidades, inclusive que dentro de alguma dessas possibilidades eu vejo a possibilidade de você empreender. Sim. E que isso pode ser uma possibilidade para o futuro. Porque não que você com 50, 60 anos você não vai conseguir dar plantão, mas muitas vezes você vai estar interessado em um outro estilo de atividade profissional, onde dentro dessas possibilidades você consegue aplicar a sua especialidade em medicina de emergência, né? E você vai ficar só com a parte mais complexa. À medida que você envelhece, você vai saindo da assistência e vai sendo mais consultor, sendo horizontal dentro daquele serviço. Qualquer Você vai ser mais Isso em gestor, qualquer especialidade, você vai ser exatamente. preceptor de residência. Mas eu acho que as pessoas têm medo ainda da medicina de emergência por achar que isso não é possível. É porque as pessoas têm aquela figura do upeiro, né? Do cara que está fazendo o bico de plantão na sala de emergência Exatamente. da UPA. E é muito diferente. A medicina de emergência é a nossa vida, é o que nos brilha o olho. Então a gente estuda isso pra caramba. Se falar de intubação com um residente de clínica, ele vai falar que teve uma aula em intubou 10. Se falar de intubação com a gente teve aula de drogas na intubação, intubação na sepsis, intubação no doente traumatizado, intubação no doente neurológico. A gente discute, assim, sub-fragmentos para ter uma Várias visão melhor. situações, né? Várias situações. E treina todas essas. Então, é uma visão diferente. Não é Se eu nossa, a abrir gente minha não vai mochila ali substituir. agora, eu tenho um vídeo larinho lá dentro. Se falar de intubação, a gente vai te falar 7 dispositivos de resgate. A gente não vai te falar só da laringoscopia. Então, Entendi. é uma visão diferente. A gente não está para substituir ninguém, a gente está para acrescentar, para ir além. E agora que nós somos poucos, né? Minas formou só 24 emergencistas até hoje, então são muito poucos. Em BH tem 20 formados, tem alguns titulados, mas formados são 20. A gente mal dá conta da sala de emergência. Então, seria muita arrogância a gente querer falar, não quero mais clínico no pronto-socorro. Os Estados Unidos têm 50 anos de emergência e lá eles não chegaram nem em 90% de ocupação dos pronto-socorros com emergencistas. Tem 50 anos. Lá está sempre entre as 10 especialidades mais bem pagas. Então, também... E como que é? perspectiva Você falou boa. dessa remuneração aqui, como é que é? Esse é um ponto negativo. Negativo. Assim, a remuneração, acho que na medicina como um todo não é justa. Se perguntar para vocês se a neuro paga bem, vocês vão falar que não tanto quanto deveria. É a nossa resposta também, né, Miguel? A gente sempre gosta de citar isso porque uma coisa é o valor, né? Assim, o valor, ele é bom, não tem como reclamar do valor. Mas considerando O custo. o entorno disso tudo, né? Quanto Tempo te de custou chegar ali? dedicação, a gravidade, a responsabilidade que a gente tem, né? Com Então eu certeza. queria que você falasse um pouco disso aí. A especialidade, Vocês dois, esse é um sim. dos grandes calcanhares de quem trabalha de plantão, porque é difícil você escalar o seu valor de hora, você não consegue escalonar. É diferente de um consultório, por exemplo, que se eu tenho uma agenda cheia e eu cobro, sei lá, estou cobrando R$100 a consulta, minha agenda lotou, eu falo, ó, gente, a partir do mês que vem vai ser 150.
E aí encheu de novo, eu falo, a partir do mês que vem vai ser 200, porque eu não tô plantão você não pode conseguindo. falar assim, agora meu plantão ele vale mais, né? Mas na consultoria você consegue. Você né? consegue. Então, assim, Consegue. o plantão você não consegue fazer isso, mas à medida que você cresce na carreira, você começa a selecionar locais melhores. Nem sempre pagando melhor, mas que às vezes tem uma condição de trabalho melhor. Então, pagando melhor também é possível, mas é mais difícil escalonar a hora trabalhada. É muito mais complicado. E esse é um dos pontos negativos. Um dos outros pontos negativos é que os degraus da emergência são mais altos. Então, para você passar de plantonista a horizontal, demora um pouco mais de tempo. Então, assim, tem 6 anos que eu trabalho só com emergência e eu continuo sendo plantonista. Mas isso faz parte também da especialidade, porque para você colocar uma pessoa como responsável por todos os outros plantonistas, essa pessoa tem que ter uma proficiência muito alta. Para eu trabalhar como consultor em emergência, eu vou ter que ter um MBA de gestão, eu vou ter que ter trabalhado com gestão. Não adianta eu querer falar que hoje eu estou apto a estruturar um pronto-socorro. Entendi. Eu sei estruturar uma sala de emergência. Para isso eu me julgo apto. Mas não adianta também eu ser arrogante e falar, estou pronto para construir um hospital. Não é assim. Então leva um tempo para isso, mas é possível. Mas se você falar para qualquer emergencista de formação, se ele se arrepende de ter feito emergência, nenhum vai falar que se arrepende. Na verdade, a maioria de nós abre mão de ganhar mais para trabalhar melhor. Então, a imensa maioria de nós não quer trabalhar mais do que 40, 48 horas semanais, porque entende que mesmo ganhando mais, e a oferta não falta para quem faz emergência, né? você perde a qualidade tanto de vida quanto de trabalho. O seu trabalho começa a não ser tão prazeroso. Então, eu prefiro passar 6 horas muito focado na emergência e vendo o resultado do que passar 12 e me fadigar daquilo. Mas eu acho que é legal esse ponto que você falou agora, eu acho que é o ponto que as pessoas têm o conceito errado de achar que a pessoa que faz medicina de emergência vai trabalhar 80, 100 horas de plantão por semana. Exato. Isso é legal demais, cara. Pra você Assim. ter uma ideia, eu acho que eu tô fazendo o máximo, depoca que eu formei, acho que foi só a vez que a gente foi pro Pará, né? Que eu fiz, a gente... Que é uma outra coisa legal que a gente não comentou. Caraca, bicho. Daqui a pouco a gente comenta Mas a disso. minha média, meninos, pra vocês terem uma ideia de semana, é 48 horas semanais, quando eu tô trabalhando muito. As minhas semanas muito também bom. são em média 36 horas. Aqui eu trabalho muito, vai a 40, 48, assim. A gente não quer mais do que isso. Porque não... Eu postei isso outro dia no Instagram. Ninguém deve passar mais tempo com o chefe do que a própria família. Então, assim, é um serviço desgastante, é um serviço pesado, mas cabe a cada pessoa saber o que cabe no seu orçamento. Então, a maioria de nós está ali porque quer, está ali porque gosta. O emergencista brilha o olho quando você fala de um caso grave. A gente escolheu fazer aquilo. Então, é vocacionado e é por isso que a emergência é uma das especialidades nas pesquisas americanas que menos se frustra com a própria profissão. É uma das especialidades que menos escolheria outra área. Quando você pergunta, porque a maioria é vocacionado. Só que cabe a nós entender qual o padrão de vida que você quer levar. Então, assim, eu posso ganhar 30, 40, 50, 60 mil? Posso ganhar. Quanto você está disposto a trabalhar? Qualquer área vai ser assim. Em termos de remuneração, um plantão de neurocirurgia paga o mesmo plantão de emergência. E até um concurso que teve agora no Ceará, foram as 2 especialidades mais bem pagas. A neurocirurgia e a medicina de emergência. As outras pagavam menos. As 2 eram as que pagavam mais. Então, assim, o mercado não é tão ruim assim, não. Agora, a questão é o quanto você está disposto a abrir mão em troca do dinheiro. Vocês falam isso muito aqui no podcast e acho que esse foi um dos motivos que eu topei e vim aqui, que não é só dinheiro. O dinheiro, ele vem para quem trabalha direito. Quem trabalha direito tem oferta boa, as pessoas vão te procurar, os hospitais vão te oferecer emprego, você vai recusar emprego. A questão é quanto você está disposto a abrir mão para ganhar aquilo que você quer e quanto você também está disposto a abrir mão do seu dinheiro para ter a vida que você quer. Então, eu, por exemplo, dou banho todos os dias na minha neném de 23 dias. O banho é do papai e ponto final. Ninguém vai dar banho nela, porque eu escolhi criar minha filha. E eu abri mão de dar mais um plantão para poder dar banho na minha filha. E aí vai de cada um. Se a pessoa achar que é mais importante o dinheiro e quiser pagar uma babá, tudo bem também. Cada um tem suas prioridades. Mas a relação do dinheiro com a emergência, eu acho que a primeira pergunta é isso. O que você quer de dinheiro? E quanto dinheiro é mais importante do que as outras coisas? Porque geralmente quem faz emergência não está querendo dinheiro. O dinheiro vai acontecer. Ele vai vir pela dedicação. Detalhe, mas geralmente quem faz porque gosta. Quando a gente terminou a residência, né, a gente tinha que recusar emprego, né? Recusar até hoje, né? Imagina. Você fala assim, te oferecem a mais do que para os outros plantonistas? Geralmente não, mas todo mundo te quer lá.
É uma especialidade que quando você sai, Benquista, antes né? de sair, os R1s já têm emprego no SAMU, já tem emprego em CTIs, em salas de emergência. Então, assim, não falta emprego, não. Cara, a gente tá chegando já no nosso final aqui. Eu falei, antes da gente gravar, eu falei, se deixar, a gente vai 3 horas. Cara, você tá doido, facilmente 3 horas. Conversa muito, né? Demais, cara. Mas isso é Eu um falo papo muito, bom, eu mas é um falo papo muito. legal. E assim, e é interessante que é uma coisa que quando a gente chama alguém de outra área aqui no nosso podcast, uma coisa que geralmente acontece é da gente se surpreender com a especialidade. Aconteceu no último episódio da gente, na última gravação da gente, tá acontecendo aqui de novo, né? O quanto que a gente tá se surpreendendo. E só pra não deixar a galera curiosa, rapidamente, conta pra gente o que é que rolou no Pará aí que vocês foram falar, porque senão vai ficar esse gatilho Cara, e depois a gente finaliza. Foi um Rapidamente. negócio muito legal, né, cara? Foi bem legal. Cara, lá é o seguinte, era um hospital da Vale, sabe? A cidade, agora me falhou o nome da cidade. Carajás. Mina de Carajás. Isso. Que é um E aí, complexo de mineração O gigantesco. nosso coordenador fazia parte também do grupo de coordenação desse hospital. Teve um hospital daqui de BH que estava coordenando lá. E aí eles chamaram a gente para trabalhar lá, né? Na época do Covid, era mais para gerenciamento e plantão de CTI mesmo. É que lá tinha um hospital pequeno, mas começou dentro do núcleo da Vale, dentro da parte da Vale, começou a ter muito caso de Covid. Eles não conseguiam transferir todos no auge da segunda onda para BH ou para São Paulo, os casos graves. Lembra da cepa do Amazonas? Sim, Foi sim. naquela época. E aí eles resolveram montar um CTI lá dentro desse pequeno hospital que tinha lá. E aí esse CTI, quem olhava era um hospital de BH. E o nosso coordenador fazia parte dessa equipe. E ele Continua levou os a história, só pra emergencistas para dar contextualizar. plantão lá, sabe? E aí a gente pegou e fomos. E aí ele chamou foi. a gente para ir para lá. E foi assim, ó, foi muito bacana, cara. Pô, Mas A gente ia lá, ficava uma semana numa escala até bem pesada, você ficava pouco tempo de descanso, era muito plantão, para poder condensar o trabalho mesmo. Mas foi bem legal, né, cara? Era um foi hospital legal. super bem equipado, não faltava nada, assim. E no meio da selva, cara, no meio da Amazônia. No Era meio muito da legal. Amazônia, Que massa, cara. que O massa. avião ia chegando assim pra pousar, você achava que você ia cair no mato, cara. Era no meio da floresta, é muito legal. E o núcleo, ele é no meio da mata, então você via os bichos assim, tinha cachorro do mato, coati, os bichos passando, era muito legal. Que massa, cara. E aí a gente trabalhou lá, nós somos 2 vezes, né? A gente 2 foi vezes. junto, nós somos 2 A vezes. primeira nós pegamos assim, tipo, eu olhava assim, ó, uma cidadezinha da Vale no meio do mato, não vai ter ninguém aqui grave, não. Passamos o plantão, No auge todo da mundo segunda entubado onda, praticamente. Cara, plantão, Caraca, assim, velho. pesadíssimo. Eu faria de novo, cara. É, Foi muito legal. foi bacana. Que é uma Massa, outra coisa experiência que a boa. emergência tem, uma área também que a gente não falou, que é a medicina do desastre, que lá fora é uma subespecialidade da emergência, que lá não era um desastre, né? Mas, assim, essas calamidades que a gente tem, igual tá tendo no sul da Bahia, é função do emergencista também fazer isso. Então, se eu não consigo levar todas as subespecialidades para lá, eu levo um profissional meio coringa, que consegue resolver o grosso das coisas. Então, essas missões humanitárias têm tudo a ver com a emergência também. Ô, meninos, só pra finalizar, eu queria agradecer, viu, o convite. Eu fiquei muito lisonjeado de ter participando aqui. Eu falei, pô, velho, os neurocirurgiões estão me chamando pra falar lá. Os neurogai, né, cara? Os caras estão abrindo a cabeça. Cara, né? eu falei, moço, obrigado, viu, pelo Não, convite. e galera. pra gente, Que assim, isso, é um reconhecimento muito grande, porque é uma especialidade que tem só 6 anos, então quase ninguém ouviu falar. Cara, Quase muito ninguém legal, conhece. Irmão, bacana. E aproveitar que vocês estão agradecendo, queria pedir também para vocês deixarem uma mensagem final. É uma rotina aqui no HealerCast. A gente pedir para sempre o convidado deixar uma mensagem para finalizar, não necessariamente sobre medicina de emergência, medicina de urgência, né? Olha que eu te chamo de Arthur de novo. Mas para finalizar aí, o que é que vocês gostariam de deixar como mensagem? Vai lá. Quer que eu vou primeiro? Pode. Ou você também, só me joga no Eu fogo. falo rapidinho aí. Entendi, é que eu falo mais, gasto tempo. Não, eu sou de um... Eu sigo uma linha de pensamento que é o seguinte, nenhum de nós é especial. Nenhum de nós. Você é plenamente substituível, todo mundo. A gente não... Todo mundo já existia antes da gente nascer e depois que a gente morrer vai voltar a ser do mesmo jeito. Então, nenhum de nós é insubstituível, a não ser para algumas pessoas. Então, eu sou insubstituível para minha esposa, para minha filha, eu acho que eu sou, né? Para os meus pais, para esse menino aqui, ele é insubstituível para mim também, é um grande amigo que eu fiz. Legal. Então, para as pessoas que a gente é especial, a gente é insubstituível. Para o resto, a gente não é. E a gente fica se preocupando muito com o que os outros estão pensando, com a área que a gente vai seguir, com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com quanto eu vou ganhar. E abre mão das pouquíssimas pessoas que consideram a gente especial para se dedicar àquilo. E quanto mais eu trabalho com emergência, mais eu vejo que tem que ser o contrário. Então, a gente vê gente morrer o tempo todo,
a gente vê criança morrer, adulto morrer, velho morrer, jovem morrer. E quase sempre, quando a gente tem a oportunidade da pessoa falar das coisas que ela se arrepende disso, de ter trocado as poucas pessoas que são especiais para ela por uma coisa que não era especial. Por um trabalho, por uma coisa. Então, não sendo agente especial, não sendo agente insubstituível, trate quem é especial como especial e busque um trabalho em que você se sinta especial. Porque aí, estar lá não vai ser um sofrimento. Você não vai estar abrindo mão de quem é especial para você para estar fazendo uma coisa que você não gosta. Então, isso é o porquê eu me mantenho na emergência. Não é pela grana. Claro que a grana é importante, eu tenho conta, eu tenho fralda para comprar, e fralda é caro. Mas não sendo eu especial e não sendo eu insubstituível, eu vou tentar fazer uma coisa que eu goste, porque aí eu vou me tornar especial para mais pessoas. Talvez para aquele paciente que está morrendo, eu faça uma coisa melhor e aquilo seja importante para a família dele ou para ele, mesmo que ele não sobreviva, mas para a família vai ser importante. E eu não vou deixar de abrir mão das pessoas que eu gosto para fazer uma coisa que eu não gosto. Então, eu acho que para quem está começando, para o interno, é uma mensagem que eu sempre passo para os acadêmicos, é isso, não abra mão de uma coisa que você gosta, que te brilha os olhos, para fazer uma coisa por dinheiro. Bacana. Exatamente. Luiz, só para pegar o gancho, aproveita e já deixa também onde a gente te encontra, suas redes sociais. Meu Instagram é emergência.la. Eu não posto tanto quanto eu gostaria, principalmente agora que eu tô com o neném em casa, mas de vez em quando eu posto umas coisas de medicina. A maioria das vezes eu fico falando essas bobagens de filosofia, de boteco, mas quem quiser seguir, de vez em quando a gente fala sobre emergência. E quem for fazer o ATLS aqui em BH também acaba encontrando comigo, mas principalmente rede social é meu Instagram. Massa demais. Miguel. Bom, pra finalizar, meninos, é isso. Eu acho assim, se você quer trabalhar com emergência, trabalha com emergência. Se você quer trabalhar com dermatologia, trabalha. Você quer ser engenheiro, seja engenheiro. Mas faça o que te agrada. Que isso, quando você fizer o que te agrada, não vem sofrimento. O sofrimento vem com coisa que você faz que não te agrada, que não é do seu ser. Então, para quem tá aí e gosta de emergência, galera, é isso. Tem que fazer medicina de emergência mesmo. Se não gosta, não faça. Eu sou mais objetivo em relação a isso, sabe? A mensagem Bacana. é a mesma, só que bem mais goiana, é mais goiana. Objetiva, digamos assim. E, cara, sempre tentar atender o paciente grave que chega para você, sempre entender que você não é o melhor médico, que você tem que melhorar sempre e sempre desconfiar. Então, é isso que me gere quando eu tô na frente de um paciente que acaba de chegar que precisa de um atendimento primário, sabe? De imediato. Então, acho que é isso, cara. E tamo aí, viu? Agradecer novamente, tá? Valeu. Alan, a hora que você precisar de mim lá no Poli, vou estar lá à sua disposição. Combinado. E precisando da gente aqui também. Ótimo, Você vê bacana que eu demais. gosto de falar, né? Massa. Mas assim, pra gente é uma honra muito grande. uma Falar honra de pra mim, emergência cara. pra gente é falar da vida nossa mesmo, falar do que a gente gosta, falar. É igual você falar comigo, fala da sua filha. Cara, vou falar 3 horas aqui, você fala de emergência. É o que eu escolhi fazer pra minha vida, é o jeito. Então, assim, pra gente é realmente uma honra muito grande estar aqui e falar isso e talvez tocar aquele acadêmico que escutou Com de certeza, alguém cara. pra não Assim, fazer. Fala assim, cara, não precisa fazer não, mas pensa de novo. Não, eu Quem queria agradecer sabe, também, considere. porque foi muito bom, eu aprendi muito com vocês dois aqui hoje. Assim, eu já convivi, né? A gente já deu plantão juntos também. Eu já conheço outros emergencistas também, mas assim, foi engrandecedor mesmo. Queria agradecer mesmo vocês dois, porque foi bem legal. Foi um episódio bem legal mesmo. Não, muito bacana, cara. Eu também agradeço, Luiz, Miguel. Muito obrigado. 2 excelentes emergencistas. Já tive a Urgencistas. oportunidade. 2 excelentes urgencistas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com os dois. E o papo foi bacana demais, cara. Um podcast excelente esse episódio, tá? Agradecer também a quem nos acompanhou nesse episódio, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer. Pedir mais uma vez para curtir, compartilhar. E se tem aquela pessoa que não sabe nada de medicina de emergência, que acha que é medicina de urgência, manda para essa pessoa esse episódio. Que não beleza? gosta de dar plantão. Exatamente. Beleza, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu!